Está no ar mais um episódio do podcast Viver com Saúde. Uma pausa para cuidar de você, porque é preciso viver bem. Adriana Lima. E o nosso tema dessa noite, pessoal, é a síndrome do túnel do carpo. Sobre esse assunto, eu converso com o médico neurocirurgião em Novo Hamburgo, Dr. Fernando Schmidt. Doutor, a gente está falando aí rotina, de manter o dia a dia. Conta pra gente o que é a síndrome do túnel do carpo. Afinal de contas, é uma dor aí que prejudica atividades do nosso dia a dia, né? A síndrome do túnel do carpo é uma doença muito prevalente. Ela ocorre muito frequentemente, tá? Tem uma predileção por mulheres, muito mais do que nos homens, tá? E a grande característica, quer dizer, qual é o sintoma que um paciente normalmente apresenta quando ele desenvolveu a síndrome do túnel do carpo? É um adormecimento, um formigamento nas mãos, noturno. Isto que é o aspecto mais interessante dessa síndrome. Isso ocorre à noite. O paciente é acordado de noite porque está com a mão ou as mãos formigando, tá? Ou ele relata que quando ele acorda de manhã, as mãos estão formigando. Então, durante o dia, a não ser que essa síndrome ela esteja numa compressão muito grande do nervo mediano, que é a estrutura neurológica que está comprimida no túnel do carpo, se isso for muito severo, então esses sintomas podem se propagar também durante o dia. Mas isso é a minoria. Mais de 90% dos pacientes relatam que só à noite isto ocorre. É muito interessante também uma questão ligada a essa síndrome, né, doutor? Porque se não for tratada, entre os sintomas aí traz essa fraqueza nas mãos, ou seja, a pessoa tem dificuldade até de pegar numa xícara mais fina, ou de mesmo de pregar um botão aí na camisa, né, doutor? É que o nervo mediano, ele traz a sensibilidade do polegar e do segundo dedo, tá? Mas também da motricidade do polegar. E toda a motricidade, a nossa funcionalidade da nossa mão está muito ligado ao polegar. E quando há uma diminuição de força nesse músculo que é inervado pelo nervo mediano, o paciente exatamente relata isso, né? Vai escrever, pegar um prato, uma xícara e cai da mão. Então é normal que nesta síndrome o paciente relate alguma deficiência do ponto de vista motor na mão. Doutor, e esses sintomas, o senhor falou aí sobre a ocorrência deles na parte da noite. Eles podem seguir durante esse período que o paciente está em repouso, por exemplo, que o paciente está ali quietinho na cama, se preparando para dormir, eles podem continuar esses sintomas? Geralmente, ao contrário, a pessoa vai dormir. Uhum. Ele é acordado de madrugada porque adormeceu a mão. Olha só. Então, não é assim, esse adormecimento... Não, fiz muito movimento. Ele não começa tipo 9 da noite, 10 da noite, não. O paciente vai dormir, mas ele vai referir que ele acorda de madrugada com adormecimento nas mãos. E uma coisa muito característica é que ele chacoalha a mão, tá? No sentido assim de tirar o adormecimento, e aí melhora um pouco, porque aí solta um pouco o nervo e a pessoa se sente melhor. Então é uma característica disso, mas é na madrugada ou de manhã cedo quando acorda. Olha só que interessante. E aí a gente tem fatores mecânicos na causa, mas também pode ter condições ligadas, por exemplo, a comorbidades, né, doutor? Como a obesidade, o diabetes também, né? Na grande maioria das pessoas, não existe uma causa definida, determinante deste espessamento do túnel do carpo comprimindo o nervo. Tá? Mas existem algumas patologias que estão associadas a os pacientes terem síndrome do túnel do carpo. Por exemplo, pacientes com complicações renais, pacientes que estão em hemodiálise, as grávidas, não se sabe por quê, mas durante a gravidez muitas mulheres desenvolvem a síndrome do túnel do carpo. Ao finalizar a gravidez, às vezes desaparece o sintoma. Então, existem alguns aspectos ligados, mas a grande maioria é idiopático, que a gente diz assim, não tem uma causa definida. Olha só que interessante, no segundo bloco, inclusive, nós vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos. Doutor, agora conta pra gente como é que é feito o diagnóstico dessa doença. Isso, são dois aspectos. Primeiro, a informação do paciente, em geral, ela dá uma pista de que isso seja túnel do carpo, tá? Mas muitas vezes a compressão de uma raiz nervosa na cervical também pode dar um sintoma parecido,
E existe um pouco de dúvida entre é um túnel do carpo, é um problema de coluna ou até ambos. Existem pessoas que têm dupla compressão. Nesse sentido, a gente sempre investiga a coluna cervical através de uma ressonância magnética e o exame diagnóstico da síndrome do túnel do carpo se chama eletroneuromiografia. Este é um exame feito por um médico, um eletrofisiologista. O que faz desse exame? Ele não é um exame, digamos assim, agradável. É como ir no dentista, né? Ninguém gosta, né? É a picadinha aqui, a picadinha ali, tem uma dorzinha. Então, na eletroneuromiografia, o médico coloca umas agulhinhas no músculo, tá? E faz uns pequenos choques. Então, por isso um pouco desagradável. Mas aí ele consegue medir a transmissão dos pulsos elétricos através dos nervos. E se tiver uma compressão no túnel do carpo, vai dar um atraso de passagem, uma lentificação da passagem do impulso elétrico. E aí ele consegue diagnosticar síndrome do túnel do carpo. E também quantificar. É uma leve, é moderada, é grave. Muito bom. Doutor, ele tem como prevenir a síndrome? Não. Nós não temos assim. Claro, a gente se sabe que pessoas que usam muito o punho, né, no dia a dia, em determinadas tarefas, poderiam estar propensas a desenvolver mais, mas não é uma doença, como não tem uma causa definida, não tem assim como dizer assim, não faça isso para não ter essa síndrome. Em geral, o paciente ele desenvolve e ainda a gente faz o diagnóstico. Exercícios de apertar bolinha, esse tipo de coisa, então não são eficientes para prevenir, né, doutor? Não tem como na síndrome do túnel do carpo dizer para as pessoas, olha, um dia pode ser que você vai desenvolver uma síndrome do túnel do carpo, por favor, faça mais exercício desta forma, daquela forma. Não há como. Bem, aí o Conta Gotas com Caroline Costa. Boa tarde, Adri. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa noite já, né, Adri? Já noite, tô aqui ainda no clima do Go Back, mas vamos lá com o Conta Gotas de hoje, trazendo as informações sobre a hortelã com efeito contra espasmos, especialmente na forma de chá. A hortelã ela ajuda a diminuir as cólicas intestinais e alterações digestivas. Ela é também rica em nutrientes com poderes vasodilatadores, capazes de ativar a circulação e ajuda a combater a dor de cabeça. Seu potencial antisséptico no organismo dificulta aí o crescimento de bactérias e amebas no trato digestivo. Então essa é a dica do Conta Gotas de hoje. Seguimos então com a nossa conversa com o Dr. Fernando Schmidt sobre a síndrome do túnel do carpo e também a dor nas mãos. Doutor, uma pergunta frequente é se a síndrome do túnel do carpo pode ser uma evolução da tendinite ou se não tem uma relação uma doença com a outra. Não tem relação. A tendinite é uma inflamação dos tendões, tá? Principalmente no dorso da mão, então a pessoa tem uma dor, mas não tem formigamento. Na verdade, o túnel do carpo é uma banda fibrosa, tá? Por onde passam tendões e o nervo mediano. Então é um espessamento de uma banda fibrosa e não tem relação com uma tendinite. A pessoa pode ter a síndrome do túnel do carpo e não ter formigamento, ter só a dor, doutor, por exemplo? Pode. Pode manifestar menos sintomas, sim, então? Sim. O sintoma mais comum é o formigamento, tá? Mas a pessoa pode referir que ela acorda de manhã ou de madrugada com dor na mão e fazer um diagnóstico do túnel do carpo. Não é o mais comum. Interessante. E aí, como o senhor falou no primeiro bloco, a pessoa, inclusive, pode ser acordada com esses sintomas também, né? Exato. Muito bom. Doutor, como é que são os tratamentos atualmente para a síndrome do túnel do carpo? Tá. Então, assim, a grande maioria dos pacientes que têm síndrome do túnel do carpo, isso não vai ter nenhuma consequência. Na maioria dos pacientes, só ter o adormecimento e a dor costumam ser tratados com uma relativa facilidade, com o uso de medicações anti-inflamatórias, com fisioterapia. E quando incomoda mais, às vezes a pessoa usa uma órtese, que é uma munhequeira, para deixar a mão reta durante a noite. E essa síndrome, muitas vezes, ela é autolimitada. Às vezes o paciente tem alguns meses e depois ela desaparece, fica bem, pode voltar. E aí o paciente não precisa fazer nada mais do que isso, tá? Uhum. Existem casos, que é a minoria, mas existem casos em que a dor, o formigamento, eles são mais intensos, já com perda de força. Então, nesses casos, o tratamento da causa é cirurgia. Tá? Então, a gente consegue, de forma ambulatorial,
com anestesia local, se faz uma incisão no punho de cerca de 3 centímetros, a gente tem acesso ao túnel do carpo, essa banda fibrosa, e nós cortamos ela. Simplesmente a gente corta. E com isso a gente expõe e libera o nervo mediano. Tu imagina que a pessoa tem um sapato apertado, mas ela não pode tirar o sapato. Então tu corta a ponta do bico do sapato e os dedos podem sair para fora. Bom, pelo menos aliviou o apertar dos dedos, tá? O nervo mediano é isso. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o túnel do carpo, vai enfraquecer um pouco o punho, mas isso não é de importância, tá? Realmente o paciente suporta bem isso, e aí há o alívio da dor e do formigamento na mão. E ele segue com as funções normais na mão. Sim. Claro que assim, todo paciente que já tem um déficit neurológico, a pessoa já perdeu a força, já tem até uma atrofia, ele vai ter que fazer muita fisioterapia, 3 meses, 6 meses, aí adianta pegar a bolinha, ficar apertando, aí vai fazer uma recuperação fisioterápica, tá? Mas ninguém fica com sequela grave, assim, acima do túnel do carpo, né? Muito bom. Doutor, e esse é o procedimento cirúrgico ou existe algum outro procedimento mais apurado nesse ponto aí? Não, existem 2 formas de fazer. Tu pode fazer com microcirurgia, que é o que os neurocirurgiões em geral fazem, e também existem os cirurgiões de mão, que pode até usar um endoscópio. Então, nós viemos assim mais em direção do punho, em direção para a mão, com a nossa incisão. E o vídeo endoscópio, ele entra da palma da mão para dentro do túnel do carpo e faz essa abertura. São 2 formas diferentes de abordar com cirurgias minimamente invasivas. Olha só que diferença, né, doutor? Até pouco tempo atrás a gente via imagens sobre a cirurgia de túnel do carpo bem aberta, abria praticamente metade do braço aí, né? Olha como há a evolução da medicina aí nesse sentido. Doutor, existe possibilidade de uma segunda cirurgia ser indicada ao paciente um tempo depois? Sim. Existem 2 razões para um cirurgião ter que abordar novamente um túnel do carpo. Pode acontecer que na primeira cirurgia o cirurgião achou que descomprimiu o túnel do carpo totalmente e na realidade ele descomprimiu tipo 80% a 90%. E o paciente melhora, mas não fica bom da síndrome. E aí no exame de eletroneuromiografia define que ainda tem compressão e o cirurgião então vai explicar para o paciente que ele deveria reabrir e descomprimir melhor, digamos assim, o nervo mediano. A segunda possibilidade é a primeira cirurgia foi bem sucedida, mas ocorre uma fibrose. Tá? Então, aqueles tecidos que foram cortados, eles começam a cicatrizar, dão uma fibrose e fazem de novo uma recompressão, digamos assim, do nervo mediano. E aí o médico vai reoperar esse caso. Todas essas 2 situações, tá, elas estão em torno de 1, 2, 3%. É uma porcentagem pequena. É uma cirurgia relativamente simples do ponto de vista cirúrgico, e a grande maioria dos cirurgiões tem muito bom sucesso com esse tipo de cirurgia. E resolve um problema que muitas vezes o paciente arrasta por anos, né, doutor? Sim, se ele tem um sintoma incapacitante, é melhor fazer o tratamento cirúrgico. Por que a gente fala túnel do carpo, doutor? É justamente o local de passagem do nervo do carpo, isso? Isso. Então, tu imagina o seguinte, um túnel, aquele teto do túnel, tá? Aquilo seria, assim, uma banda fibrosa, que é o ligamento do carpo, e esse ligamento, ele faz com que haja um compartimento, um túnel, por onde passam alguns tendões e o nervo mediano. Então, o nervo mediano passa exatamente por um túnel, no túnel do carpo, e quando ele é comprimido nessa região, se chama síndrome do túnel do carpo. Por exemplo, existe a síndrome do túnel do tarso. Tarso é lá no pé. Então, a pessoa pode ter também uma compressão de uma estrutura neurológica no pé pela síndrome do tarso. Da mesma forma, a pessoa pode ter a síndrome do nervo cubital, que é no cotovelo, na porção medial do cotovelo. Sabe aquele choque de sogra, que a gente bate daquele choque? Então, naquele local ali tem o túnel do nervo cubital. Ali ele pode também estar comprimido cronicamente, e aí também o cirurgião faz uma transposição. A gente tira o nervo cubital daquele local e transpõe para dentro do músculo, para aliviar os sintomas da síndrome do túnel do cubital. Olha só que interessante. Doutor, e aí é normal que no caso dos destros a doença aconteça na mão direita? Ou isso independe? Não, independe. É assim, a maioria dos pacientes tem unilateral, não
o lado, se é esquerdo ou direito, não depende se ele é ambidestro, se ele é destro, não muda nada disso, tá? O que muda é o paciente, ele vai referir, eu tenho mais na direita, eu tenho na esquerda, ou bilateralmente. Quando é bilateralmente, geralmente um lado é mais intenso e pode acontecer que eu opero o lado mais sintomático e a gente não sabe por que melhora do outro lado. Olha só, que interessante. Isso já aconteceu em muitos pacientes e isso é descrito na literatura. Os pacientes têm bilateral, sintomas mais importantes de um lado, tu vai lá, opera esse lado e ele não volta para operar o outro lado porque melhorou e ficou bem. E existe uma faixa etária mais comum acometida pela doença, doutor, ou pode acontecer em qualquer fase da vida? O mais comum é dos 30 aos 50 anos. Olha só. Em mulheres, assim, é 4:1. População ativa, né? Sim, sim. Muito bom, gente. Muito bom poder tirar essas dúvidas aqui, então. Eu quero agradecer a participação do médico neurocirurgião em Novo Hamburgo, doutor Fernando Schmidt. Obrigada pelos teus esclarecimentos, doutor. Obrigado. É sempre uma satisfação poder participar do teu programa. Estamos sempre dispostos a vir aqui conversar contigo. Beijo, gente. Tchau, tchau.